tudo bem? Tô aqui no monte orando. E eu tava orando a Deus, sabe? Tem momentos que a gente vem no monte que a gente, eu pelo menos sou assim, a gente que tem muita intimidade com Deus, tem momentos que eu fico mais calada, só ouvindo Deus falar. E tem momentos que Deus está calado. Então é um momento de clamor. Então tem vários momentos na vida da gente. Então assim, tem vários momentos na vida da gente. Tem aqueles momentos que a gente clama, tem os momentos que a gente ouve a voz de Deus. E tem aqueles momentos que a gente ora agradecendo e sente a presença de Deus, sabe? Hoje eu tô naquele momento de ouvir Deus falar, sabe? E tem momentos que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas Deus ele tá pensativo. Porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio, sabe? Deus ele move as coisas, né? Ele move os corações, ele põe sentimentos no coração, liga pessoas uma a outra, né? Com amor, por exemplo. Até nas amizades, Deus ele faz as pessoas se aproximarem umas das outras. E eu tava pensando nisso, sabe? Então assim, Deus ele traz paz, né, no coração da gente. Ele permite tribulações. Deus não traz tribulações, ele permite tribulações pra gente amadurecer. E muitas das vezes as tribulações são ocasionadas pela nossa desobediência a Deus, sabe? Muitas das vezes nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa forma, na hora que a gente quer. E não é bem assim, né? Então, muitas das vezes, nós mesmos geramos maldição na nossa vida. Pela falta de prudência, pela falta de postura, sabe? Então, às vezes a gente não está exercendo a nossa função onde Deus colocou a gente. Então, muitas das vezes você não está fazendo a vontade de Deus aonde você está, onde Deus te colocou, sabe? Então é muito importante você parar e pensar nessas circunstâncias. Por que acontece tanta coisa comigo? Você deve estar se pensando, sabe? E Deus manda eu te dizer, sabe? Deus me trouxe aqui para te dizer que você tem que mudar a sua posição. Você tem que mudar suas atitudes, sabe? E é difícil, a porta realmente é estreita. É difícil realmente a gente fazer as coisas certas, é mais difícil fazer o errado, é muito mais fácil a gente se desleixar, né? Tem um pouquinho de maquiagem de ontem aqui, ó. Então assim, é muito fácil a gente desleixar e deixar as coisas fluir. Muito mais fácil a gente deixar fluir e falar, vamos deixar acontecer, né? Ou falar assim, é coisa da idade, é fase, isso vai passar. E você realmente não fazer por onde para mudar aquilo, sabe? É ser leviano, ser leviana. Então assim, realmente tem situações da nossa vida que a gente vê que a gente não tem condições de suportar mais, sabe? Certas coisas que a gente consegue mudar e outras coisas que a gente não consegue, tá fora. Então tem coisas que saem do controle das nossas mãos, sabe? Tem coisas que não fica, tem coisas que só tá no controle de Deus. E mesmo assim, Deus ele não interfere no livre-arbítrio, sabe? Então assim, tem coisas que nós, com a nossa atitude, a gente muda muita coisa e a gente fica esperando demais de Deus. Você consegue entender? Deus ele move a gente para orar, Deus ele move a gente para jejuar, Deus ele move a gente para pregar a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente fica assim, esperando demais, sabe, de Deus. A gente tem que descansar e realmente confiar em Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu falar assim, Deus vai fazer tudo, sabe? Porque a prova é essa. Você tem que ser aprovado. Você tem que fazer as coisas para cooperar com Deus, para cooperar com o agir de Deus, para cooperar com o mover de Deus sobre a sua vida. Você consegue entender isso? Então assim, é oração, orar e ter ação. Vigiar primeiro e depois orar. Amém? Então a gente tem que vigiar e orar. O que é vigiar? É vigiar em todos os sentidos. É você cuidar das coisas que Deus te deu, sabe? É você procurar realmente
fazer as coisas conforme Deus, porque se fosse assim tão fácil, né, não existia a lei da semeadura, né? O que a gente semeia, a gente colhe. E muitas das vezes a gente está colhendo uma coisa que você fala assim, eu não plantei isso, mas você plantou muitas das vezes por não fazer, sabe? Você não fez nada de ruim, mas você não tomou uma atitude. Não tomar uma atitude é não fazer algo. E a árvore que não dá bom fruto, arrancar-se-á, jogar o fogo. Muitas vezes você não está dando mau fruto. Muitas vezes você não está dando mau fruto. Muitas vezes você não está dando fruto nenhum. Aonde que Deus te colocou. Você consegue entender? E muitas das vezes, por você ter às vezes desistido de... Você continua orando e jejuando pela pessoa? Sim, é muito importante você estar orando e jejuando, porque o jejum tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Entendeu? Tem que ter o jejum. Então, assim, é muito importante você estar focado. Fica focado. Você tendo prudência, sabe, naquilo. Então, é prudência. A Bíblia fala que nós devemos ser prudentes como umas serpentes e mansos como uma pomba, sabe? Então, assim, hoje em dia, sabe, cada vez que então Deus, ele precisa, sabe, da nossa atitude. Deus, ele precisa de nós darmos legalidade para ele agir, entende? Da mesma forma que nós muitas vezes damos legalidade para o inimigo agir na vida da gente, a gente não percebe. Às vezes essa legalidade não é assim algo que você fala, não tem nada a ver, mas você muitas vezes está permitindo certas pessoas e certas coisas acontecer na sua vida por falta de prudência, por falta de postura, por falta de autoridade, entende? Então, assim, é não ser leviano. Realmente eu aprendo a não ser, todos os dias, a não ser leviana. Porque você tem que se impor respeito nas pessoas, independente se é tio, é tia, se é pai, se é mãe. Você tem que ter, sim, reverência e submissão às pessoas mais velhas. Sim, mas você tem que ter essa submissão, mas não esquecendo do seu lugar, não esquecendo do respeito próprio que as pessoas têm que te dar. Porque tem pessoas que você tem reverência, né, por elas serem líderes e muitas vezes é autoridade na sua vida, e você esquece de impor o seu respeito pessoal, sabe? Eu errei já muito nisso, de confundir, sabe, a submissão com humilhação, entende? Então aí as pessoas achavam que tinha o direito de fazer ou falar qualquer coisa de mim por eu ser uma pessoa mais submissa, por respeitar, né? Só que tem uma diferença muito grande em respeitar os mais velhos e você idolatrar, sabe? Então, assim, eu aprendi muito nesses últimos tempos, que tem uma diferença muito grande quando você respeita e você idolatra. Às vezes você idolatra de uma forma que você nem imagina que está idolatrando, sabe? Essa questão que eu queria dizer, a gente tem que amar as pessoas, sim, mas eu estou aprendendo a amar a cada dia, aprendendo a perdoar, porque o amor, você não cria expectativa nas pessoas. O amor verdadeiro que o Espírito Santo gera em nós através do fruto do Espírito Santo é um amor que você não espera reciprocidade, entende? É um amor que você dá sem esperar em troca, como a palavra de Deus diz, entendeu? Você ama porque você ama, entende? Você não espera que aquelas pessoas elas vão retribuir o seu favor ou o seu amor. Isso é amar de verdade. Então, assim, um amor verdadeiro, ele é dado sem querer nada em troca, sabe? Da mesma forma que Jesus fez lá na cruz. Ele nos amou sem querer nada em troca, entendeu? Nós que queremos retribuir esse amor por gratidão. É diferente quando a pessoa ela está... Por isso que você tem que casar com uma mulher e um homem de Deus se você for crente, porque o Espírito Santo vai fluir no coração das pessoas que realmente são de Deus. A gratidão é algo que é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa do mundo ela não tem gratidão. Uma pessoa do mundo ela não vai querer retribuir
nada de bom que você faz por ela, nem a fidelidade, nem nada. Pelo contrário, ela vai ser atacada a todo tempo pelo inimigo, porque ela dá a brecha, por mais que ela tenha um caráter bom, pode ser uma pessoa boa, tá? Mas ela vai estar com as brechas tudo abertas, para o inimigo jogar um monte de seta na cabeça dela, até de pensar que você não é verdadeiro ou verdadeira e brotar e pôr situações que a pessoa vai pensar mal de você. Você consegue entender? Então, assim, é muito complicado você conviver com pessoas que não são evangélicas, você sendo evangélica cristã, sabe? Eu conheço pessoas que são cristãs, católicas, que, nossa, que são muito, assim, muito mais espirituais, muito mais conhecedoras da palavra do que muita gente está na igreja. Então, assim, ouvir a palavra de Deus e praticar, sabe? Então, é esse amor que Deus, ele nos ensina a ter. Um amor que você não espera em troca, mas você dá de coração, sabe? Muito bom você estar do lado de uma pessoa realmente que tem o Espírito Santo movendo dentro dela e ela é grata por tudo que você faz e retribui de alguma forma. É muito bom, porque a Bíblia ensina isso, sabe? A Bíblia ensina que nós devemos honrar uns aos outros e sempre considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, para que ninguém se vanglorie nem se exalte, sabe? Então imagina se todo mundo te tratasse igual uma rainha, igual um rei. Imagina como que seria bom todo mundo tratando um outro, honrando um outro. Seria bom demais, mas infelizmente a gente não pode misturar as coisas, né? Igual eu acabei de falar. Deixar abrir porta e brecha para o inimigo agir na sua vida através de pessoas, muitas vezes que são pessoas entronas, pessoas intrometidas, que vão intrometer na sua vida, que vão querer palpitar, vão fingir que estão querendo te ajudar, mas não querem te ajudar. Elas querem intrometer na sua vida para manipular as suas ações. É muito diferente. É muito diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir muito discernimento para Deus, sabe? Eu falo, você é solteiro e solteira, entendeu? Você tem que obedecer o seu pai e sua mãe. Tem, porque pai e mãe é autoridade no mundo espiritual, entendeu? Seu pai e sua mãe falar, você tem que ir na igreja, você tem que fazer as coisas boas, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Isso são coisas normais de pai e mãe falar. Isso é o mínimo que você pode fazer para seu pai e sua mãe, é você ir na igreja, é você obedecer nas tarefas de casa, é você estudar, entendeu? Você trabalhar se for necessário, entendeu? É o mínimo. É o mínimo. Dar satisfação onde você está, obedecer, seguir as regras do seu pai e de sua mãe. Entende? A não ser que seja uma coisa assim, errada, né? Mas isso aí é o mínimo. Então a gente tem que saber diferenciar muitas das coisas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da minha família, que eu gosto de conversar muito, e ela estava falando assim, que ensina o filho dela a respeitar os mais velhos, mas que o filho dela tem que obedecer somente ela, sabe? Obedecer a mãe e o pai, sabe? Porque a gente não sabe a maldade. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ensina para os nossos filhos, porque eles vão nos obedecer. Amém? E sempre falar, obedece ao pai e sua mãe, entendeu? Porque pai e mãe sabem o que é melhor para o filho. A não ser que você deu o seu filho, né, sua filha, para o seu pai, para sua mãe, para os avós, né, ajudar a criar. Aí você tem que ensinar eles que eles têm que obedecer. Diferente, né? Então temos que vigiar muito no que a gente ensina para os filhos da gente.